Meus irmãos, graças a Deus. A pureza e a leveza espiritual, ela é trabalhada dentro de um processo de autoconstrução em todos os instantes da nossa vida. Um espírito, para que ele possa alcançar a sua pureza e a sua leveza espiritual, ele se dedica durante todo o tempo à formação dessa consciência, onde ele se estabelece para alcançar o seu objetivo. Então, para que assim possamos compreender em níveis espirituais, o espírito tem o objetivo de se lapidar e ser parte de uma dimensão superior. E assim ele forma essa consciência em si mesmo, estabelecendo ali uma fonte de registros maiores para que dali ele possa se sustentar dentro do seu projeto individual, que se torna coletivo, porque ao mesmo tempo ele se agrega a outras fontes de luz superiores que assim o conduzem e assim o permite ser parte dessa comunidade maior. Então vamos trazer isso à nossa concepção, aos nossos conhecimentos, para assim formarmos o nosso entendimento melhor. Trabalharmos dentro desse objetivo requer de nós mesmos a determinação de alcançar essa situação da qual desejamos, que é a pureza do nosso espírito. Mas para se alcançar a pureza, exige de nós um comportamento interno. Olhe bem, um comportamento interno do nosso espírito, para que não se agregue a energias de níveis menores, para que se desagregue daquilo que pesa os seus núcleos espirituais, ou seja, as suas células, a sua individualidade como um todo. E assim, o ser, quando ele busca essa concepção, ele passa a viver dentro da sua individualidade, da consciência estabelecida no contato superior durante todo o tempo. E assim buscamos estar com a espiritualidade como se o mundo superior já fosse a nossa morada. Quando estamos na Terra, não conseguimos agregar as faixas menores aos estágios anteriormente vividos. Por quê? Porque o espírito ele já cria uma barreira moral. Ele cria um limite, e onde esse limite estabelece essa barreira moral, onde ele não rompe essa barreira para adentrar degraus menores, para retroceder da sua caminhada. Então, esse alcance estabelecido por si mesmo exige que você assim se dedique, que você não se agregue àquilo que não te serve de crescimento, que você se veja como um ser que está na terra, mas que pertence a um mundo espiritual superior, um ser que deseja fazer parte desse mundo superior, mesmo estando dentro de um corpo físico. Então isso é trabalhar a sua pureza espiritual, e ao trabalhar essa pureza você alcança a sua leveza automaticamente. E assim você se transpõe dentro dessas dimensões, porque as dimensões, elas são formadas por níveis de energia, e quando você ultrapassa esses níveis de energia, chega a energia superior e lá se estabelece, para você retornar a esse ponto, se torna muito fácil e rápido. Então, tudo é o treinamento em dominar-se internamente. Por que dominar? Porque nós temos uma mente turbulenta, uma mente agitada, uma mente que tem por vício buscar registros anteriores, principalmente aqueles que agitam nossos campos emocionais. Então, é dominar a mente. E quando ela agitar e trouxer algo que vai abalar o seu estágio emocional, te impulsionando a vencer a barreira moral que você se estabeleceu, assim você se retorna ao seu estágio de consciência e se domina. Não posso permitir que seja destruído toda essa cristalização que eu construí para o meu espírito. Que seja destruído essa construção que estou fazendo do meu ser espiritual. Assim, essa barreira moral se torna o seu limite menor para que não seja prejudicado, não seja alcançado também por ondas mentais inferiores. Aprender a viver dentro desse nível de leveza, dentro desse nível de paz interior, dentro desse nível de pureza espiritual,
requer de todos nós um grande esforço. Por que um esforço? Porque existe a habitualidade em nossos atos em buscar aquilo que para nós mesmos é de maior conforto, que não exige esforço. É da nossa natureza buscar situações que não exigem de nós mesmos qualquer esforço para alcançar, para fazer. A comodidade natural. Isso é próprio de todos os seres, encarnados e desencarnados. Buscar a tarefa mais fácil. Mas nós sabemos que a tarefa mais fácil não nos eleva ao ponto que precisamos. Aí necessitamos, então, buscar a tarefa mais difícil, que é essa lapidação. Compreende? Nós nos valemos do magnetismo do nosso corpo físico que nos favorece dentro desse alcance. Então, é aproveitar desse magnetismo para desimpregnar o espírito e firmarmos a nossa mente, o nosso emocional dentro desse estágio que devemos alcançar. Lembre bem, você estabelece para você mesmo o seu objetivo a ser alcançado internamente, na sua individualidade. E aí você persegue esse objetivo com o domínio das suas emoções e dos seus pensamentos. É assim que o espírito alcança a sua pureza, não só estando encarnado, mas também fora do espaço espiritual terreno. Também vemos isso também nas partes superiores, todos lutando para vencer seus limites e sabendo que a primeira tarefa é não se contaminar, não se impregnar com nada que seja inferior. A segunda tarefa, se dominar e se impulsionar para o alto e lá permanecer. Às vezes impulsionamos para o alto e conseguimos chegar, mas não conseguimos permanecer. Então o exercício é permanecer no ponto superior alcançado. É o exercício. Lembre-se disso. Dominar pensamentos, dominar sentimentos, ativar o positivismo do próprio ser, evitar aquilo que é ponto de atração e conexão com o inferior, estabelecer barreira moral para si próprio e assim estabelecer seu crescimento. Lembre-se, essa corrida ela é universal, não é somente dos espíritos que estão na Terra, é de todo o universo. Mesmo os espíritos superiores querem ainda alcançar as dimensões ainda mais elevadas. Aqueles que já estão nos núcleos superiores querem mudar para o núcleo imediatamente superior àquele que já alcançou. É assim em todo o universo, até chegarmos à fonte das origens da nossa criação espiritual. E isso é o centro do universo. Mas isso é geral. Aí se pensa, mas é um trabalho de evolução na Terra, eu não preciso correr tanto. Eu te digo que você precisa correr. Precisa correr porque quando você se assustar, outros que estavam ao teu lado já estão bem adiantados, já foram para dimensões mais altas, e você vai ficar nas dimensões mais baixas pedindo favores àqueles que já estavam ao seu lado e que já alcançaram degraus maiores. E aí é que está o remorso do espírito. Você ter todos os instrumentos de um crescimento e não fazê-lo. Não tenhamos esse cuidado. Não deixar que mentes inferiores venham comandar o nosso destino, comandar as nossas vontades. Não deixar que mentes inferiores venham impulsionar desejos em nossos corpos. Vamos lembrar que o nosso espírito tem uma necessidade, tem um objetivo. Enquanto, assim, chegarmos nesse ponto, poderemos dizer: lutei a maior de todas as batalhas, que é a batalha da individualidade. A gente fala que na Terra é duro se viver para um espírito, mas ali é que está a sabedoria. Tem as dificuldades de se conviver com níveis mentais e morais mais baixos, mas, por outro lado, você tem um magnetismo no corpo físico, que é uma fonte de filtragem de energias inferiores e uma fonte de impulsão magnética do espírito para o alto. Então, é usar bem esse instrumento que temos. Lembre sempre disso. As oportunidades passam rápidos, porque as lições são ensinadas a níveis universais. Os grandes mestres superiores projetam seus ensinamentos e eles são colhidos de acordo com o grau de maturidade e evolução de cada mente. E cada um absorve a sua linguagem de acordo com a sua capacidade de entendimento. E assim, vamos avançando.
e compreendendo o universo, e nos compreendendo, e compreendendo o que é de maior valia para o nosso ser. E, principalmente, lembrar sempre, o estágio terreno é temporário, o estágio nessa faixa dimensional tem que ser temporária, e lembrar que temos uma assistência grandiosa pelo momento que o sistema espiritual está passando, pelo momento que o nosso universo está passando. Então, temos que nos valer dessa grande oportunidade, pois não se sabe quando acontecerá esse grande movimento que nos irá favorecer novamente, se assim necessitarmos algum dia. Graças a Deus, agradeço a oportunidade aqui nos concedida.